Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omni Cast. Como você já sabe, aqui é um espaço que a gente traz insights sobre marketing, propaganda, publicidade, carreiras, histórias do nosso mundo, o mundo de marketing e da propaganda. Sempre trazendo aqui convidados especiais que tenham histórias que possam fazer com que vocês tenham insights e que possam levar para as suas vidas, para as suas carreiras. E hoje eu tenho aqui um convidado muito diferente. Uma carreira muito atípica, uma formação muito atípica e muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir aqui no mundo do marketing e da propaganda. Daniel Souza é um profissional com uma sólida formação em gastronomia e atuação no setor de vendas e dados. Gastronomia, vendas e dados, duas coisas que praticamente não se conversam, né? Mas basicamente o Daniel ele é formado em gastronomia pela Universidade AMB Morumbi e pela Kendall College, mas atualmente ele ocupa o cargo de Business Intelligence Manager na Red Bull do Brasil. O Daniel é autor do livro Cozinha Trivial, né, que visa desmistificar a culinária do dia a dia, mostrando que cozinhar pratos básicos não é uma tarefa complicada. E de fato não é. Eu sou até que um cozinheiro razoável, cozinho até que bem. Mas de fato você fazer um prato bem feito, uma culinária básica, não é uma coisa complicada. Ele tem um canal no Instagram onde ele compartilha suas experiências gastronômicas, faz teste de restaurante, compara um com o outro. Inclusive eu conheci o Soso seguindo ele no Instagram, vendo algumas avaliações de restaurantes. Ele já tem mais de 70 mil seguidores, então eu te aconselho agora mesmo, já entra aí no Instagram, já começa a seguir, Daniel Souzo com 2 Es, S-O-Z-Z-O. E no TikTok também, né, Dani? Você também tá no TikTok. Qual que é o perfil do TikTok? Lá eu não consegui pegar o Daniel Souza, alguém pegou antes de mim, aí ficou Souzo Borges, que é um outro sobrenome que eu tenho. Souzo com 2 Es Borges no TikTok, pra quem gosta da coisa da dancinha. Você não faz dancinha lá? Não, eu costumo dizer até que se um dia eu fizer dancinha eu tô ganhando muito dinheiro por isso, tá? Porque eu não quero fazer a dancinha. Mas, Souzo, seja muito bem-vindo a esse episódio que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso do Omni Media Cast. Se apresenta, por favor, para a turma. Não, pô, a apresentação acho que você já fez tudo ali, inclusive voltou numa parte da minha história que é bem mais antiga do que a galera hoje conhece. Muita gente me vê no Instagram, né, agora com 70 mil seguidores e acha que foi sorte. Ah, nossa, ele deu ali, fez um vídeo e tal. Cara, eu inclusive hoje tava com a minha esposa conversando, eu vi um vídeo, meu primeiro vídeo na internet foi em 2013. E aí, você falou do livro e tudo mais, esse livro eu lancei em 2015, lá atrás, eu já fui e voltei para gastronomia. E aí, até por isso que é interessante você falou da parte de dados, porque a minha carreira começou pela gastronomia, e aí eu acho que foi ali que eu comecei a me descobrir, as coisas que eu gostava e tudo mais, mas depois teve um momento dela que eu não estava gostando tanto. E aí eu falei, vou voltar pro mundo corporativo, vou começar tudo de novo, vou tentar. E aí eu fui indo, assim, comecei a ser analista, depois especialista, e fui seguindo minha carreira. Até a hora que eu cheguei e comecei a perceber que eu tinha uma aptidão muito forte para dados, Excel, visão ali de, vamos dizer assim, junção de informações que a gente tinha para poder tomar alguns insights, tirar algumas conclusões. Então foi muito legal, assim, ver. E aí, de repente, eu sempre continuei fazendo vídeo. Então, de repente, eu comecei a ver que começou a me puxar de novo pra lá. Porque eu fiz um vídeo ou outro, ele meio que viralizou. Eu falei, vou continuar fazendo aqui, vou ficar brincando. Mas eu acho que desde 2013, eu nunca parei de fazer. Eu só nunca foi meu foco. E aí agora que começou a também voltar a ser um outro foco da minha vida. Então eu tô tocando os dois ali em paralelo, assim. Mas tá sendo bem legal. Mas tô tentando traçar um paralelo aqui entre essa história de dados, de inteligência de dados com a culinária. E daí eu queria te fazer uma pergunta. Eu gosto de cozinhar. Boa. Cozinho bastante, eu gosto de cozinhar, eu sou um cara que... Mas eu sou aquele cara que eu gosto de cozinhar meio que by the book. Eu não gosto de arrisco. Claro que eu arrisco, um tempero novo, alguma coisa. Mas eu sou aquele cara assim que eu... Cara, se eu tenho uma receita que funciona, eu gosto... Vamos fazer aquela receita que funciona, entendeu? Vou, cara. Bota de olho. Cara, eu não gosto dessa história de bota de olho. Eu gosto de fazer, cara, quanto que é? Vai colocar meia cebola. Vai colocar 2 cabeças de alho, 2 cabeças de alho. Então a minha culinária, inclusive o meu mise en place, que chama, né? Perfeito. Meu mise en place, meus mise en place são mais bonitos do que o prato, às vezes. Porque é tão organizadinho o negócio, entendeu? Tudo picadinho, tudo bonitinho. Eu tenho uma mania que daí eu faço o mise en place
e eu coloco já, assim, do lado do fogão na ordem que vai entrar na panela já. Perfeito. Porque daí facilita demais, né? Tá tudo na ordem, você não tem que, putz, o que eu vou colocar agora, tal. Então acho que assim, o cara que é mais organizado, pelo menos no meu caso, a minha organização, ela me ajuda a cozinhar melhor. Não, e você falou um negócio que é muito engraçado. Primeiro que a gente divide, assim, a gastronomia basicamente em dois, que é a pessoa que é muito, né, como você falou, by the book, quer seguir a regra, quer saber se é 1 grama de sal, não é 2, e são 1 grama de sal e ponto. Se passar para 2 já tá errado, assim. E aí tem esse ponto, e tem a outra que é a mais sensorial. Eu já sou mais do lado sensorial, tá? Eu não gosto quando eu tô fazendo cozinha mais pro lado salgado. Eu já sou o cara que, putz, deixa eu ver aqui, põe um sal, vou sentindo, ou qualquer outro tipo de ingrediente. Mas é legal o que você falou, porque no meu dia a dia, tá, de gastronomia, eu aprendi muito a ser organizado. Porque para você trabalhar numa cozinha, principalmente numa alta gastronomia, você tem que ser extremamente organizado. E aí, por que eu tô falando isso? Porque você falou de mise en place, né, de estar tudo separado, certinho ali, bonitinho. Isso foi algo que eu levei pro meu dia a dia hoje. Porque para você trabalhar no mundo corporativo, principalmente com dados, cara, se você for desorganizado com as informações para lá e para cá e tal, você começa a se perder. E aí é engraçado, para você fazer com que 2 pratos saiam ao mesmo tempo no restaurante, se você não tem uma pessoa, igual você falou, que tá tudo já cortadinho e tal, e que não fez um pré-trabalho muito bom, na hora que ela precisar da cebola, se ela não cortou, ela vai se embaranar toda. Então começa por aí já eu começo a meio que misturar as coisas, sabe? Quando a gente faz esse paralelo, é muito engraçado que no meu dia a dia eu costumo sempre tentar fazer links, assim. Eu até brinco muito que qualquer pessoa que quer trabalhar melhor, se aprender a cozinhar, vai melhorar. Ela vai conseguir ser um profissional melhor, porque não tem como, porque você falou desse caso. Se você faz mise en place, é porque você já é organizado. E provavelmente no seu dia corporativo, você deve ser extremamente organizado também. Porque você não consegue fazer algo sair se você não está indo linearmente, um atrás do outro e tal. Eu não sei se eu acertei, você que me diz. Não, mas eu perfeito. chuto que sim, assim. Não, eu sou extremamente organizado, metódico, chato. Eu sou um cara assim, a minha mesa é sempre a mais organizada do escritório. Eu não gosto de coisa desorganizada, não gosto de bagunça, cara. Tudo assim, eu acho que se você sabe aquela história de criatividade vem do caos? Eu não sou criativo, então assim, eu não preciso ter o caos. Perfeito. Então eu gosto de viver fora do caos. Eu acho que quanto menos caótico, melhor, mais produtivo vai ser. Então a minha mesa é organizada, minha agenda é extremamente organizada. Sou um cara extremamente pontual, que eu acho que me ajuda muito. Então eu acho que tá tudo muito ligado, né? Essa organização que vem na culinária, ela vai também para a vida profissional. A gente faz muito esse paralelo, muito assim, porque eu hoje, assim, eu agradeço muito de ter começado pela gastronomia. E eu, às vezes, me pergunto se eu vou querer seguir mais pro lado da gastronomia, se eu vou querer seguir mais pro lado corporativo ali. E essas são perguntas que sempre vão passar na nossa cabeça. Eu acho que isso é normal. Mas eu costumo sempre fazer um paralelo de a forma como você cozinha, por exemplo, ela é só um reflexo de como você é no dia a dia. Tá? A minha esposa, que me perdoe, vou ter que expor ela um pouquinho, mas ela é mais organizada. E ela cozinhando, a comida dela é ótima, tá? Amor, te amo, de verdade. Mas ela é desorganizada. E aí ela vai, cozinha, ela termina, é desorganizada. Ela é desorganizada. Tá. Então quando ela cozinha, ela já pega... ela cozinhando também faz assim? Igualzinho. E a comida dela é maravilhosa, adoro o produto final. Mas quando eu olho pra cozinha, eu fico, meu Deus do céu, amor do céu, você jura por Deus, você conseguiu cozinhar nisso? E aí é diferente, né? Quando eu tô cozinhando, eu separo. Primeiro que antes de eu começar a cozinhar, já começou um pré-trabalho muito antes. Que é pra quem eu vou cozinhar? Eu vou cozinhar, vou cozinhar pra você. Primeiro eu pergunto, cara, o que você gosta de comer? Às vezes tem restrições alimentares, às vezes você é vegano, coisas do tipo. Já começou muito antes. E aí eu vou começar a fazer a lista, vou começar a entender. Então eu costumo dizer que quando você entende esse lado, se você quiser trazer pro seu mundo corporativo, pro seu dia a dia profissional, você consegue fazer um paralelo legal, porque você começa a ver se eu sei para quem que eu tô fazendo, sei lá, um relatório. Se eu sei para quem eu tô fazendo, eu já sei qual talvez seja os insights que eu deveria estar produzindo, qual o material que eu deveria estar preparando, se existe um PowerPoint para aquilo, ou se é só um grande PDF, um e-mail. Então, você consegue fazer um link, sabe? Parece meio doideira, assim, mas é até um dos caminhos que eu quero seguir um pouco no meu Instagram futuramente. Começar a mostrar alguns paralelos que eu vivo na minha vida, assim, animal. Sabe? Insights valiosíssimos. Cara, eu concordo muito com o que você está falando. Eu acho que assim, e a gente, corporativamente falando, e lá nas nossas empresas, a gente quer muito servir bem o nosso cliente, né?
atender a expectativa do nosso cliente. E eu acho que é isso que você fala quando você está cozinhando para alguém. Você quer realmente que aquele prato atenda à expectativa, que na verdade entregue mais do que a pessoa está esperando. É isso que a gente faz lá nas nossas empresas também. A gente quer que... A gente tem lá os nossos 10 valores da empresa e um deles é fazer tudo pelo nosso cliente, especialmente aquilo que ele não espera. Isso é maravilhoso. Cara, isso é animal, né? Porque assim, eu acho que é isso. Quando você está cozinhando para alguém, eu acho que você quer que a pessoa fale assim, cara, já tinha ouvido de falar que você cozinhava bem, mas tô surpreso. Cara, isso vale para restaurante também, né? Cara, quando for para restaurante, assim. A gente tava conversando e você falou que você teria vontade. Eu gosto de cozinhar, como a gente falou aqui, sou bem organizado, faço bem e não tem desafio que eu não tope. Falo assim, cara, vamos fazer um prato aqui que é muito complicado, eu falo, vamos fazer. Agora, quando eu penso em restaurante, cara, eu acho que assim, para um restaurante funcionar perfeitamente bem, eu acho que tem que ter um engenheiro lá por trás. Não dá para ser só um cara que entenda de culinária, porque, cara, é uma dinâmica... É totalmente diferente de você cozinhar um prato ali na tua casa, que você não tem tempo, não tem que fazer 3, 4 saírem ao mesmo tempo, tudo quente. Você encararia isso daí? Assim, eu encarei por um tempo e eu trabalhei com restaurantes. E aí, o que é muito doido é que eu acho que foi até por isso que eu saí, tá? Porque é uma pressão, assim, absurda. Eu costumo brincar que a vida do restaurante e muitas das minhas avaliações hoje, quanto mais eu cresço, mais eu acho que eu tenho que ter responsabilidade da forma como eu falo sobre isso. Porque eu costumo sempre brincar que assim, a vida do restaurante funciona dessa forma. O cara abre o restaurante, vamos dizer que ele vai servir à noite. Então ele abre o restaurante ali 3, 4 da tarde. E aí ele bota uma caixinha de som em cima ali, coloca um pagodinho, começa a cortar uma cebola, corta o alho, e aí é o clima bom, tranquilo, todo mundo conversando, fazendo aquele cafezão, putz, uma delícia. Aí dá 7h30. 7h30 a casa abre, todo mundo já preparado para começar a fazer o serviço. Às 8 horas da noite, todos os clientes resolvem chegar ao mesmo tempo. Todos. Parece que eles falam assim, não, vamos chegar todo mundo às 8 e vamos sentar todo mundo ao mesmo tempo às 8. E aí naquele momento, às 8 horas da noite, é a hora que chega todos os pedidos. E aí, de repente, cada um é chefe de uma praça. Estou falando de um restaurante mais sofisticado, onde tem mais pessoas. Cada um é dono de uma praça e, de repente, você olha as comandas na sua frente e fala assim, eu tenho que servir 8 carnes, 3 peixes, 2 saladas. E aí você tem que ser um maestro. Primeiro que o chefe já começa a ser um maestro, né? Porque ele começa, não, aqui, solta ali, solta aqui. Só que esse pico, que se você erra um no meio, todos os outros começam a atrasar. E aí o garçom começa a vir e fala a pressão, a mesa tal tá atrasada. E aí são 2 horas de estresse, assim, absurdo, que você não tem tempo de pensar em nada. Então você fica 2 horas cozinhando num nível de pressão. E aí eu costumo brincar, assim, mas trazendo com uma certa seriedade, que é o ambiente de gastronomia, ele é um ambiente quente, que tem fogo, panela que queima e tem faca. Então, se você não toma cuidado naquele ambiente, é um nível de estresse tão grande que você pode se machucar, você pode se ferir gravemente. É um nível de estresse que é o que você falou. Às vezes você olha e fala, cara, como é que esses caras conseguem atender às vezes 200, 300, 400 pessoas? E você vai errar. Né? Eu trabalhei em umas cozinhas grandes assim, e aí eu costumo sempre falar, cara, você vai errar. E tá tudo bem. O problema é como você vai lidar depois que você errou. Porque você pode simplesmente colapsar, começar a chorar e aí atrapalhar todos os outros. Ou simplesmente respirar e falar, isso aqui eu errei, vamos bola pra frente, vamos pro próximo. Eu até acho que esse treinamento que eu tive nessa época, ele foi maravilhoso pra mim. Pra como eu lido hoje sobre algumas coisas que acontecem na minha vida, não só profissional, pessoal. Às vezes pressões que a gente tem de problemas de família e tudo mais, que eu costumo perceber que, putz, aqueles momentos me trouxeram tipo uma certa forma de lidar com pressão que eu acho que são bons, assim. E ele perguntou se eu encararia isso hoje. Eu não tenho tão claro, assim, se há um caminho pra mim no futuro de um dia abrir um negócio desse tipo e tal. Óbvio que eu acho maravilhoso. Mas o que eu tenho claro é o quanto que eu tenho que ter cuidado quando eu tô avaliando um restaurante. Porque eu costumo sempre falar, vamos dizer que eu fale que o tal restaurante é o melhor de São Paulo. E aí você vai lá e fala, pô, o Souza tá brincando comigo, isso aqui não é bom. Cara, toda vez que eu vou, eu posso ter tido uma experiência completamente diferente da tua. Porque às vezes o chefe não foi, às vezes ele tinha brigado com a esposa dele, ou às vezes a pessoa que tava lá dentro, tipo, na hora acabou vacilando na carne que te enviou e você teve uma experiência completamente ruim. Então, a gente tem que ter uma certa responsabilidade quando a gente vai falar, sabe?
É engraçado falar de restaurante porque eu costumo dizer que eles são um organismo vivo, assim, parece um ser humano que tá o tempo inteiro em equilíbrio e desequilíbrio, sabe? Equilíbrio e desequilíbrio. E aí a gente, normalmente, quando você vai ver os restaurantes mais sofisticados do mundo, os melhores avaliados, é pelo quão padronizado eles são. Você vai lá, você pode ir qualquer dia do ano, comer qualquer prato e ele vai estar sempre igual. Eu trabalhei em restaurantes com estrela Michelin, com, assim, listas de ser os melhores do mundo. E era incrível, assim, a gente media na régua os cubinhos de cebola. Entendeu? Então, tipo, a gente pegava, ó, esse aqui passou 1 milímetro, esse aqui a gente não vai servir. Esse aqui a gente vai fazer uma comida para funcionar ali, a gente vai fazer para nós, mas esse aqui não tá no padrão pra gente poder servir nesse tipo de restaurante. É complexo, assim, é difícil, é um ambiente difícil de você lidar sob tanta pressão, sabe? Eu acho que é mais o estilo Paulo de cozinhar do que o estilo Soso, né? É um pouco. Aquele negócio, cara, é 1 grama de sal, é 1 grama de sal. É esse tempero, é esse tempero. Não tem negócio, deixa eu colocar 2 gramas de sal aqui pra ver se acho rola. Por isso que eu tomei até uns feedback quando eu tava nos restaurantes. Assim, você vai, não, põe mais um pouquinho de sal aqui. Cara, esse creme de leite, acho que se colocar um pouquinho mais, cara, foge do padrão. E de fato, eu acho que padrão é muito importante, cara. E mesmo sem dúvida, os melhores restaurantes que eu já frequentei, às vezes dá uma deslizadinha, né? Assim, normal. Um prato ou outro. Mas você não acha que é engraçado como a gente consegue fazer um paralelo pro nosso mundo corporativo, pro nosso dia profissional? Porque, beleza, se você for um Paulinho hoje, e amanhã se for outro, aí depois outro, e ter essa instabilidade, ninguém sabe como lidar com você. E aí eu tento sempre mostrar para as pessoas, tipo, cara, às vezes você precisa saber lidar sobre as coisas às vezes não estarem tão boas e tal, e achar uma solução para aquilo, e parar de ficar sempre só colocando uma ótica ruim, sabe? Acho que quando a gente começa a trazer pro nosso dia a dia o mundo da gastronomia, você começa a criar paralelos, você fala, caraca, faz muito sentido, assim. A gastronomia, se você estiver triste, se você for cozinhar para sua esposa mal, a chance daquela comida sair ruim, mesmo que você fez todo o seu processo certinho, o mise en place bonitinho, ela aumenta, sabe? Tipo, você não tá entregue ali, você não tá pelo momento, sabe? Muito do que aconteceu na minha trajetória, eu saí da gastronomia, eu conto às vezes essa história, porque eu comecei a perceber que era muito estressante de verdade, e o que mais me doía na época, e por isso que eu tiro o chapéu, cara, eu tiro o chapéu, assim, para todas as pessoas que escolhem essa carreira, porque elas merecem ser muito valorizadas, depois que eu tenho tanta cautela nas minhas avaliações hoje. Cara, já para pensar que quando você tá no Dia dos Namorados, ela tá lá trabalhando. Quando você tá, às vezes, Natal, Páscoa, domingo na hora do almoço, são os dias mais valiosos que eu tenho com a minha família, com a minha esposa. E aí tem um cara lá, tem uma mulher lá, trabalhando, tem tipo uma galera, sabe, abrindo mão do lazer dela em prol de te servir. Então quando eu coloco isso eu fico, cara, é mágico, sabe? E eu comecei a perceber que pra mim doía muito. Eu tenho uma história que eu costumo dizer, na época eu namorava e aí eu lembro muito que eu tava cozinhando assim, era de terça a domingo, né? Segunda-feira é sempre o dia do descanso. E aí chegava segunda-feira, meu dia de descanso com a minha namorada, o que ela falava pra mim? Amor, vamos fazer um risoto? Eu falava, você tá de brincadeira com a minha cara, eu não vou cozinhar. Eu passei de terça a domingo cortando cebola, me ferrando, barriga no fogão ali, aquele calor. Cozinha e aí no meu momento de descanso, você quer que eu cozinhe? E aí eu comecei a notar que aquilo que eu mais amava fazer, porque eu real amo a gastronomia, assim, eu adoro estudar, eu adoro ler, eu não fazia pra quem eu amava. E aí eu falei, cara, não faz sentido mais pra mim. Por isso que eu saí. E aí eu fui pro mundo corporativo, fui fazer administração, fui estudar. Eu falei, cara, não dá assim. E por isso, novamente, a pessoa que abre mão dos momentos mais valiosos dela pra te servir, cara, isso é muito mágico, sabe? Tipo, a gente real tem que valorizar e nem sempre ela vai conseguir estar 100% do tempo ali, padronizada, constante. Então eu vejo algumas vezes alguns influenciadores, alguns críticos que pegam tão pesado com alguns restaurantes que eu fico até às vezes angustiado, assim, porque eu falo, cara, se você um dia tivesse passado uma semana atrás num balcão atendendo, você não pegaria, não falaria isso, você falaria com mais cautela, sabe? Óbvio que eu já cometi meus deslizes nas minhas críticas, e eu acho que eu não tô tirando o meu da reta, sabe? Porque eu acho que às vezes eu já fui mais pesado do que eu deveria, mas essa galera, ela abre mão de muita coisa pra estar lá, sabe? É muito puxado o mundo da gastronomia, muito puxado. Concordo 100%. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você começou o teu canal ali no Instagram, quando você começou a fazer os vídeos e tudo mais,
Você imaginava que você teria 70 mil seguidores? Por que você começou isso? Era mais para os teus amigos verem? Da onde veio isso daí? Me conta. Eu vou contar a verdade, tá? Vou falar a real, assim. Porque existem 2 fases, né? Sim. Eu com 18 anos achei que eu ia ser milionário com 20. Começa por aí. Eu falei, vou ser youtuber e não sei o que. Isso era 2010. E aí eu falei, caraca, nossa, eu vou ser muito famoso e tal. E eu me deslumbrava nesse mundo do youtuber e era uma ascensão, né, do YouTube em 2010. E aí eu entrei nessa e, putz, quebrei a cara, assim. Eu tive muitas boas oportunidades. Cheguei a apresentar um programa pra UOL ali de gastronomia. Foi muito legal. Foi incrível essa oportunidade que eu tive. Porém, depois que eu saí, eu acho que eu sempre gostei de fazer vídeo. Eu gosto de pegar uma câmera e de falar, cara, deixa eu te ensinar uma dica. Eu me divirto com isso, de verdade. E aí eu sempre fiz. E eu não vou falar pra você que eu nunca fiz esses vídeos sem a pretensão de crescer. Seria, putz, mentira da minha parte. Ah, não quero que ninguém veja. Adoro fazer vídeo, mas eu não quero que 1 milhão de pessoas vejam meu vídeo. Não, mentira. Só que, o que aconteceu? Eu produzi desde 2010 vídeo. E aí, em 2013 lá, que foi até inclusive o primeiro que eu postei no YouTube. E aí, o que aconteceu? De uns tempos pra cá, eu vi um vídeo, faz mais ou menos 1 ano e meio isso. Eu vi um vídeo do MrBeast, que é o maior youtuber do mundo, falando, ele tava num podcast, inclusive por isso que eu gosto tanto de podcast. Sim. Ele tava conversando e aí ele tava explicando o seguinte, ele falou que ele entendeu que o canal dele, ele ia explodir quando ele oferecesse o que as pessoas queriam ver dele. E aí ele falou, quanto mais você entende de um assunto, mais você respeita ele. E quanto mais você respeita esse assunto, mais você quer se embasar nesse assunto. Então, eu vou falar que, putz, a carne, a reação de Maiara é o que traz sabor pra ela. Cara, eu vou me aprofundar tanto nesse assunto que fica chato de assistir. E aí, eu vi esse vídeo e falei assim, cara, é verdade. Eu comecei a ver todos os meus conteúdos pra trás, e eu comecei a ler, e eu falava de forma tão técnica, eu me preocupava com tanto detalhezinho, que eu falei, cara, por isso que ninguém vê. Porque, tipo... Ou ninguém chato. Compartilha, no mínimo. Quem vai ver é a pessoa que tá super interessada num nível de profundidade tão grande da gastronomia, que pra eu ter um acesso a umas pessoas que estão começando a se interessar pelo assunto, não fica chato. E aí, eu falei, putz, eu vou mudar meu estilo. E aí, nessa de querer mudar, eu comecei a produzir algumas coisas mais bestas, vamos dizer assim, mas sem ir pro jocoso, assim, sem ir pra comédia. E aí, numa dessa, eu vi um vídeo de uma mulher na Itália, que ela tava fazendo o que eu fiquei mais famoso, entre aspas, assim, que é o vídeo do SOS. Sim. E aí era um vídeo de ela fazendo um SOS, ela era uma chefe de cozinha, e ela tava fazendo de queijos. Então ela falava, parmesão ou parmigiano reggiano, parmigiano reggiano ou mussarela de búfala. E ela ficava fazendo. Eu olhei e falei, cara, eu sempre gostei de comer em restaurante. É assim, a coisa que eu sou mais aficionado. Aí eu falei, amor, eu conheço muito. Eu planilho, né? Esse vertente de dados, eu também planilho tudo que eu faço. Planilha de restaurante. E aí, eu tenho tudo planilhado e tal. Eu falei, amor, cara, eu tenho um monte de restaurantes que eu já frequentei. Vamos fazer um de bobeira, assim, de zoeira. Vamos fazer um esse ou esse de restaurante? Aí ela falou, vamos. Tipo, mas eu nunca fiz falando assim, vai dar 1 milhão de visualizações e tal. E aí eu fiz. E aí eu vou falar um negócio que eu acho que eu nunca falei, assim, abertamente, mas, de novo, eu sendo muito sincero, assim, não é meu vídeo predileto. Fazer esse ou esse. Eu gosto tanto. Eu acho divertido também. Mas por que não é meu vídeo predileto? Porque quando eu falo que esse é melhor do que esse, eu queria explicar 80 motivos pelo qual disso. E eu tenho 1 minuto pra fazer isso. Então esse ou esse? Esse é esse. E eu me divirto com esse vídeo. Só que ao mesmo tempo eu falo, putz, mas eu queria muito explicar. E aí foi a hora que eu percebi. Você perguntou uma vez você imaginou você ter tanto seguidor e tal? Cara, eu não imaginei eu ter 10 mil. Eu bati 70 mil agora, eu falo, gente, o que tá acontecendo? Porque eu só mudei a forma como eu me comunico. Que eu entendi que as pessoas hoje, elas querem se entreter. E aí, quando elas quiserem profundidade, elas vão ter alguns vídeos ali que dão um embasamento técnico, que mostram que eu sei muito sobre gastronomia. Tem gente que não faz ideia que eu sou formado em gastronomia. Porque vê só o Daniel do SOS. E eu falo, putz, mas e aquela parte de mim ali que eu quero ensinar, sabe? E aí eu comecei a trazer mais conteúdos de entretenimento. Voltando até do que a gente falou, eu comecei a entender quem tá me vendo. Qual que é o produto que eu vou oferecer para as pessoas. E eu falei, cara, esse aqui é um produto legal. Então eu vou mostrar para as pessoas, cara, o meu restaurante predileto, se eu fosse fazer o SOS, é esse. Agora eu vou ensinar um pouquinho sobre, vamos fazer uma avaliação mais técnica de um restaurante? Aí eu faço um vídeo assim, que normalmente tem 50 mil visualizações.
enquanto que um vídeo do SOS tem 1,5 milhão. E aí eu comecei a mudar. Então foi muito legal ver que só um vídeo de um podcast do cara me falando, cara, se você for muito técnico e ninguém vai assistir, foi que começou a desencadear tudo isso. E aí mudou até a forma como eu me comunico com as pessoas. Então, no meu dia a dia, eu começo a ver que perguntar o que essa pessoa quer ouvir de verdade. Será que ela quer mesmo ouvir que lá na fazenda, o grão que o cara usou para plantar... Não, talvez ela só quer falar, cara, isso aqui é um legumes muito bom, produzido em tal fazenda, do qual a gente está usando aqui para fazer tal prato. E a gente que é do mundo do marketing, cara, a gente sabe que a atenção das pessoas hoje, você não consegue prender mais do que 1 minuto, 2, tem que ser muito rápido, o conteúdo tem que entregar muito rápido, porque senão a pessoa já dispersa, já começa a prestar atenção em outra coisa. Então, que legal, que bom que você realmente encontrou aí essa entrega que o teu público realmente queria, né? E é por isso que está funcionando tão bem. E espero que o canal cresça muito ainda. Tomara, obrigado. Mas eu tenho certeza que tá todo mundo aqui se perguntando algumas dicas de restaurante. Então eu vou te colocar aqui na fogueira agora. Perfeito, vamos lá. Vamos falar algumas dicas, vai, assim. Vamos falar de culinária. Vamos começar com o quê? Com japonês? O que você acha? Japonês. Árabe é bom. Árabe eu tenho um monte. Japonês eu ainda tô mais fraco porque então, japonês tem um poder aquisitivo alto, né? Vamos começar no árabe. No árabe. Depois eu quero que você fale um pouco de botecão, eu PF, hambúrguer, acho que é uma boa pizza, talvez seja legal. Pizza, eu tô com umas novas agora que eu desconheci. Algum italianinho honesto. Perfeito. Vamos lá, vai, dicas. Vamos lá, vai. Coisa que eu tô descobrindo, inclusive, agora. Vamos primeiro por árabe. Aqui, árabe... Eu tenho um lado da minha família síria, então aí já pega no afetivo, assim. Boa. Eu vou começar pelo melhor, na minha opinião. Samarri, tá? Samarri é o melhor de todos, esquece. Eu descobri isso depois que eu fiz o vídeo. E ele é incrível, assim. Eu fui lá muito por pressão dos comentários quando eu fiz o vídeo do SOS. E no vídeo do SOS eu escolho a Casa Garabed, que é incrível, tá? Casa Garabed é sensacional. E aí eu tenho algumas questões, assim. Por quê? É melhor pra quê, tá? Árabe, quando você fala de culinária árabe, primeiro que o árabe, a gente, inclusive rolou até um hate assim lá no meu, que é, o melhor árabe pra ele é um armênio. Aí tipo, calma gente, tem um árabe, tem o sírio, tem o armênio, tem todos, mas a gente coloca tudo como um grande árabe. Né? Ali é aquele universo. Mas, melhor quibe, por exemplo, melhor quibe frito. Aí eu acho que eu vou no elo afetivo, eu iria na Esfirra Imigrantes. Melhor quibe cru, eu acho que eu vou no Samarri. Melhor esfirra de massa folhada, eu vou no Brasserie Vitória. E aí o Brasserie Vitória, ali eu fico na dúvida se vale a pena você abrir um espaço no seu estômago e ir direto no rodizião deles. E aí você vai, come firme, ou se você vai só no à la carte, come mais tranquilo. As pastas, Casa Garabed ganha, e as esfirras do Casa Garabed são sensacionais. E aí eu fico meio perdido nessa. Você gosta de tripa? Gosto. Cara, eu adoro tripa. Mas aí... A tripa do Brasserie eu acho muito boa. Isso, eu ia falar. Aí eu fico com o Brasserie. É que aí vai depender também de momento, porque, por exemplo, eu vivi minha vida inteira ali na Vila Mariana, Ipiranga, né? E aí eu tenho um elo afetivo muito forte com esses imigrantes. As Esfirra Imigrantes, quando a gente ia descer pra praia, tu passava ali na Ricardo Jafé, encostava o carro, enchia o carro de esfirra, de queijo, de carne, e aí pegava... Deixava e ia descendo comendo, assim. E aí só eu comecei a salivar de lembrar dos momentos que eu fazia isso com a minha família, com meus amigos. Deixa eu ver o que mais ali. Primeiro, vamos falar de outra coisa. Vai, pega um outro então. Carne ou PF, qual que você quer ver? Carne, vamos por carnes. Vamos de carne. Rodízio eu acho que é indiscutível, tá? Eu, inclusive fiz um vídeo recentemente sobre isso. Barbacoa tá num outro patamar. Perfeito. Barbacoa pra mim, de rodízio, eles são imbatíveis. Acho que eles conseguem manter um nível, uma qualidade. E eu acho que é invejável quando você vai num restaurante às 11 horas da manhã, o cara vai abrir ao meio-dia, ele já tem fila. Eu fico imaginando se eu tenho um negócio, um dia tiver meu restaurante. Eu não abri, nem cheguei pra começar a cozinhar, tem um cara lá na porta pra comer. Eu acho que é chorar. Eu acho que é chorar, de verdade. E ali a espera, se você chegar às 4 da tarde, você vai esperar. Não, vai. Você chega às 11h30, você espera, e às 16 você espera também. E aí ainda tem um jeito, chegar às 11h15. 11h15 aí você vai esperar porque você vai ter que esperar abrir, né? De toda maneira você vai esperar. Perfeito, você vai esperar porque ninguém vai te abrir. Exato. É. O Barbacoa tem um que eu gosto muito, aí já é numa linha mais à la carte. Eu costumo brincar até, que são 3, assim. Que eu costumo no custo-benefício,
Aí o intermediário, que pra mim é, tipo, eu digo, custo-benefício não, esse pra mim é o custo-benefício. Aí tem o mais simplesão, raiz, e tem o, vamos dizer assim, o alta gastronomia. Então vamos lá, vamos primeiro por qual? Vai, o mais raiz. Mais raiz, esse eu tô mais curioso, porque o alta gastronomia eu já sei que vem varanda. Ah, é bem mesmo, esse aí você já viu o vídeo, né? Mas ó, o mais raiz, eu fico com o laço de ouro, tá? Animal. E aí o laço de ouro, ele tem uma história legal porque eles se dividiram, né? Então tem o laço de ouro e tem o laço aclimação. Então tem os dois. E eu não sei escolher qual que é o melhor, tá? Os dois pra mim são maravilhosos. Um é da esquininha, o outro é lá embaixo. Eu gosto dos dois e eles são assim, é bizarro. Eu vou com meus amigos, às vezes a gente brinca, a gente, desce uma cerveja, come, a gente vai, pede a conta, a gente fala, não. Não é possível. Tem que estar errado, tá cara. Não tem como 8 pessoas ter comido aqui e tá saindo R$70. A gente comeu uma carne boa, a gente bebeu. Não tem como, cara. Pode voltar. E aí você olha a conta, tá tudo certo. Assim, é loucura. Legal. O outro, aí um custo-benefício, eu acho que ele tem uma entrega muito boa, que é o Dr. Tchê. Fica ali na Tutóia, na Vila Mariana. Cara, esse... Assim, aí a galera fala, tudo que você tem elo afetivo, você dá uma nota mais alta. É óbvio, elo afetivo pega no meu coração, aí tem calor, tem outras coisas, mas... Perdoa aquele dia que não tá tão gostoso. Sabe aquele dia que aí deu uma vacilada? Não, tudo bem, tá tudo certo. Mas é que o Dr. Tchê, eu acho que eu comi lá, eu ouso dizer que desde que eu tenho, sei lá, uns 15 anos, é muito tempo que eu como lá, assim, eu gosto muito. Meu pai, você fala, onde você quer comer carne? Ele vai falar lá. Ele só gosta de lá. É incrível, assim, eu gosto muito do Dr. Tchê. Que mais tem? Aí tem o Varanda. E aí eu acho que o Varanda é uma alta gastronomia da carne, assim. Eu costumo até brincar. Se você quer comer muito e tal, acho que o Varanda não é o restaurante que vai te atender. Você tem que ir no Barbacoa, pegar a fila lá e se entregar e sair falando, nossa, comi, vou ficar de jejum intermitente por 30 horas agora. Mas o Varanda eu acho que é quando você quer ter uma baita de uma refeição, você tem o poder aquisitivo para poder pagar por aquilo, claro, e você quer comer bem, você quer sentir um outro nível de carne, assim. Inclusive eles fizeram até agora um negócio que eu acho sensacional, nem sei se eu posso ficar falando porque esse é um spoiler, depois o Fábio briga comigo lá, mas eles fizeram um menu degustação, ele tá vendendo como um omakase de carne. Legal. Que é sensacional. Ele até brincou quando eu fui lá provar. Eu gostei tanto que eu tenho uma reserva quarta-feira agora de novo. E eu fui semana passada. Que ele fala que é meio que a evolução de Darwin, assim. Você chega, você come uma ostra. Aí depois ele passa você pra um camarão. Aí depois pra uma lula. Aí depois ele pega e coloca eu não lembro se tinha um peixe ou era acho que era um mexilhão. E aí ele pega e coloca um anfíbio. Pra mostrar a transição entre a água e a terra. Aí ele coloca uma rã pra você provar. Legal. E aí ele começa a evoluir os cortes de carnes. E aí, cara, primeiro, são 4 lugares. Você fica sentado de frente pro chefe te atendendo. É super intimista. E ele vai fazendo cada uma das etapas bem devagarzinho, te explicando. Cara, quando eu terminei, eu olhei pra ele e falei, pelo amor de Deus, cara. Ninguém tá fazendo isso aqui agora. Eu adoro quando eu sou surpreendido, assim, sabe? Que legal. E aí esse é um de carne que eu fui maravilhoso, assim. Esse é um que eu recomendo muito. De novo, poder aquisitivo muito mais alto. Ele é, né? Ele tem uma proposta de valor muito mais cara, mas que entrega tudo que você tá pagando. Meu pai fala muito isso, que é assim, se você comer um PF por R$20, estava ruim, ele é caro. Se você comer a melhor refeição da sua vida e pagou 1.000, é barato. Óbvio, quando você pode por isso, tá? Com muita consciência, mas caro e barato, ele tá muito mais relacionado do que você recebeu como, vamos dizer assim, proposta de valor daquilo que você tá pagando, do que realmente o valor agregado que ele tem. E aí, que mais? Vai, me fala mais um aí que você quer pra eu tirar da cartola aqui. Cara, não, mas antes de mais nada, a produção tá me falando que ligou aqui um cara, se identificou que é gerente do Veloso, perguntando se você pode devolver o cardápio dele. Como é que você vai fazer eu contar essa história? Você vai fazer? É isso mesmo, produção? É gerente do Veloso, cara? Eu vou contar, eu conto. Vai, eu vou dar essa história. Eu contei no bastidor aqui pro Paulinho. Ele tá me colocando na sinuca, mas tudo bem, eu vou falar. Não, brincadeira. Muita gente não sabe, eu devo fazer um vídeo em breve sobre isso. Ih, olha lá, spoilers do Omni Media Cast. É isso, eu coleciono cardápios. E aí, putz, aí a gente pode ficar aqui 5 horas nesse podcast que eu tenho umas histórias maravilhosas. Quantos cardápios você tem na tua coleção? Cara, eu nunca contei, tá? Mas eu chuto que
vai, chutando aí pelo menos uns 500 cardápios. Putz. Fácil. Porque tem muitos que as pessoas me dão. Entendi. Né? Então eu até falo, quando alguém vai viajar, fala assim, quer uma lembrancinha? Eu falo, rouba um cardápio pra mim. Pega lá um cardápio. Rouba ali do cantinho daquele tiozinho ali. Eu adoro guardar essas coisas. Então eu pego, e aí eu vou falar depois por que eu faço isso. Por que eu coleciono o cardápio. E aí, onde que eu tava na história, né? Como eu coleciono cardápio, sempre que eu vou num lugar que eu gosto muito, eu tento pegar o cardápio. E aí, o que eu fiz? Eu cheguei lá no Veloso, e aí eu falei assim, isso foi em 2012, 2013. Eu era um garoto, hein, galera? Não vai me cancelar por isso, hein? Eu era um garoto. Mas aí eu cheguei lá no cara e falei assim, olha, eu sou um colecionador, adoro ter cardápios como uma questão de pesquisa gastronômica. Aí eu invento todo um storytelling ali pro cara meio que ceder. E aí o cara virou e falou, vou chamar um gerente, né? Vou ver se eu posso te dar o cardápio e tal. Aí ele chegou e falou assim, o gerente virou e falou assim, olha, seguinte, você não pode levar esse cardápio, cara. Infelizmente, isso aqui é, né, da nossa casa e tal. Aí eu falei, olha, eu não lembro o nome dele, eu queria saber pra pedir depois, até uma desculpa, acho que eu fui meio grosseiro ali no dia. Eu falei, cara, seguinte, vocês lotam. E assim, você pode me deixar feliz hoje, ser um baita de um gerente e me dar esse cardápio. E eu vou sair sorrindo, querendo te abraçar aqui. Ou eu posso ver aqui um dia cheio e eu posso acabar saindo sem querer com esse cardápio e de repente ele aparecer lá em casa. Eu vou sair. Eu cedendo, olha, esqueci na minha mão, assim. Aí o cara, não, você não pode fazer isso. Eu vou avisar as pessoas quando você estiver aqui e tal. Bom, eu tenho um cardápio lá do Veloso em casa. Veloso, desculpa, tá? Amo vocês. Faz grande, vocês já mudaram, já subiu. Melhor coxinha, melhor caipirinha. É incrível lá. Os caras são muito bons e eu era do bairro, né? Então, os caras são bons. Vamos falar um pouquinho de dados? Vamos, bora. Eu preferia ficar só aqui falando de gastronomia, mas eu acho que o público aqui vai querer saber um pouquinho dessa história de dados. Legal. E, cara, a Red Bull... Cara, uma referência, né? Não preciso nem dizer, a Red Bull conseguiu transformar aí um produto, um commodity, basicamente, num ícone de desejo, numa marca associada a esportes, associada a lifestyle, enfim, associada a muita coisa. Então, qualquer coisa que venha de Red Bull, a gente tem muita curiosidade. Eu sei que por compliance você não vai poder falar muita coisa. Tem um limite, né, do que eu posso ir. Red Bull, a gente sabe disso. Mas eu queria que você falasse aqui para o nosso público, principalmente o público acadêmico, o pessoal que estuda e tal, como é essa área de BI, de Business Intelligence do Soso dentro da Red Bull e o que você pode dar de dicas para o pessoal aqui. Cara, antes de eu falar da minha área, eu preciso falar da empresa, assim. É a empresa mais incrível que eu já trabalhei. E aí meu pai fica meio... pé da vida comigo quando eu falo isso, porque eu já trabalhei com meu pai, né? E aí quando eu falo isso, eu falo, não, pai, eu adorava trabalhar com você, fica tranquilo. É um prazer trabalhar contigo, mas a Red Bull tem um lifestyle, tem toda aquela brincadeira, tem o negócio da lata, tem todo o nosso charme ali que, putz, tanto que eu fui e voltei, né? Eu trabalhei na Red Bull de 2017 a 2021, aí dei uma passadinha em algumas outras empresas e eu gostei tanto que eu falei, não, tá, vou voltar aí pra vocês. Então, antes de eu falar, eu tenho que falar que, cara, é uma empresa assim, incrível, além do produto, tá? Tô falando de trabalhar lá dentro mesmo, é muito foda. Mas agora falando da minha área, eu trabalho na área de BI, tá? E basicamente, a gente tem alguns setores lá dentro que dividem, né, a área de BI entre o que a gente chama de on-premise e off-premise, por exemplo. Que eu atendo a área que está mais voltada para o varejo. Então, mais voltada para o supermercado, a conveniência que as pessoas vão e não a balada, porque a gente tem nessa distinção. As pessoas podem acabar levando e consumindo isso nos canais noturnos, ao mesmo tempo, também tem a galera que, eu tô indo dirigir e eu quero tomar um Red Bull ali para poder, né, não ficar com sono na estrada e tudo mais. E a minha área é muito voltada para a gestão de dados deste canal, tá? Então já começa por aí, a gente tem vários nichos de atuação. E aí, dentro dessa minha atuação, eu fico muito focado na minha gestão de dados em o quanto a gente tem sido rentável nas operações. Então, eu foco em consolidar informações para ajudar a galera a tomar decisões de forma mais fácil. Porque o que eu costumo dizer, aí fazendo brincadeira e paralelos com a gastronomia lá dentro, eu costumo dizer muito que eu sou o liquidificador, assim. Que um monte de gente tem um monte de coisa aqui e no final quer tomar um whey protein gostoso ali que vai resolver o problema dela.
Beleza, só que como você faz para misturar tudo e ter aquele produto final? Você vai precisar de mim, você vai precisar de uma área, você vai precisar de pessoas que vão consolidar todo aquele boom de informação, fazer com que tudo aquilo se torne fácil de ser digerido, para que dali você tire algumas conclusões. Então, alguns projetos que eu tenho lá dentro são muito voltados para a solução de problema, né? Então, o que eu faço, voltado principalmente para a rentabilidade, mas eu costumo dizer lá que cara, me fala o teu problema, eu vou tentar buscar uma solução. Ali na minha área de BI tem várias vertentes, mas a minha principalmente as pessoas vêm muito com dificuldades do dia a dia delas, e aí eu costumo brincar eu falo que quem manja muito de Excel, por exemplo, sempre consegue fazer o que tem que ser feito. E quem souber Excel, ela vai entregar o que tem que ser feito. Só que eu faço um paralelo falando assim, quem manja muito de Excel e não sabe nada sobre programação, linguagens que ajudam a automatizar as coisas, é meio que fazer fogo com pedra. Fogo com pedra faz fogo, mas dá muito trabalho. E aí eu costumo dizer que assim, eu sou um isqueiro, que precisa pôr gás, precisa lá de vez em quando vir e tal. Sim. Só que ele é muito mais fácil, né? Então eu sempre brinco com as pessoas cara, me traz os seus problemas, me traz quais são os bancos de dados que vocês usam e me traz quais são as respostas que vocês gostariam de ter baseado nessas informações. Dito isso, aí sim eu vou achar formas de você ter uma visualização, principalmente estética mesmo, de um dashboard bonito, que aí é onde eu começo a atuar. Então a minha área principalmente é uma área de resolução desta fase. Eu não sou o cara que gera tanto insight. Isso eu deixo para quem é o cara que é o mais expert ali da área do varejo e tudo mais. Eu sou o cara que facilita a vida deles. Óbvio que nesse meio tempo eu posso entrar ali em algum tipo de análise e falar, deixa eu te ajudar com essa análise, deixa eu te ajudar com esses insights. Isso tem uma parte da minha atuação. Mas a maior parte do BI que eu atuo é gerindo dados para facilitar a visualização da galera. E o trabalho você faz somente em varejo físico ou nos marketplaces também, no online? A gente faz tudo porque a gente atua de forma bem 360. Tá. E aí lá dentro a gente consegue fazer essas quebras. Então, por exemplo, obviamente a gente tem, por exemplo, clientes de e-commerce. A gente tem clientes do varejo tradicionalzão, a gente tem atacados, a gente tem vários tipos. E a gente faz essas quebras de canal para poder observar, ver como que a gente está atuando em cada um deles. Mas aí são muito pontuais, são muito locais, assim. Então vai depender porque cada uma dessas são áreas que a gente tem lá dentro. E aí eles trazem as demandas para que a gente consiga fazer essas análises em conjunto. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, na propaganda a gente tem as ondas, né? Aham. Então a gente teve ondas recentes, como, por exemplo, a onda aí do Out of Home. A gente teve ondas das redes sociais, influenciadores. Eu acho que a onda da vez é o Retail Ads, né? Perfeito. E eu imagino que você deva avaliar isso lá corriqueiramente, né? Assim, todo tipo de propaganda que você faz dentro dos canais de varejo, você deve metrificar isso de uma forma insana, né? A gente tem metrificações muito fortes disso. Elas ficam muito mais voltadas nas áreas. Para mim, chega como um grande bolo de dinheiro. Tá. E aí eu vou e faço uma gestão de ver quais são os impactos do nosso caixa, né? Eu não sou do time de finanças, obviamente tem a área de finanças ali do qual eles fazem essas análises, eles gastam ali mais energia, né? Olhando, vendo realmente se dá lucro, se não dá, se está sendo rentável, se não está. Mas no meu caso eu consolido tudo, por quê? Eu costumo brincar muito que é assim, para mim você pode ter 100 clientes, tá? E alguns clientes são tão estratégicos que talvez eles possam até, às vezes, não é o nosso caso, mas assim, pode ser até que você fala assim, putz, esse cara não me dá tanto lucro, eu não consigo atuar tão bem nele. Só que você fala, esse cara é tão importante para mim, vitrine, que é uma vitrine, por exemplo, que talvez eu precise estar lá, sabe? O meu problema para mim é quando você nem sabe que você tá tendo esse custo. Entendeu? Então, Perfeito. O que eu tento facilitar com os reports, com os dashboards, com tudo isso, é muito mais na linha de, cara, vamos tomar uma decisão consciente, baseada em dados. Vamos olhar para o que está acontecendo aqui de verdade e entender que, cara, beleza, eu tomei essa decisão sabendo de todos os impactos, cara, financeiros, de volume, de tudo que pode acontecer, até mesmo de share. Então, é muito mais interessante quando você tem tudo muito claro, visual, em gráficos e cliques para resolver problemas, né? O que eu falei do fogo com pedra, assim. Você fazer um fogo com um isqueiro é muito mais rápido. Então, o que eu costumo brincar lá eu só quero que você tome a decisão rápida. Porque é o que você falou, assim, são ondas.
E aí começa a ser tão rápido que se você não consegue transformar... Inteligência artificial, por exemplo, agora, é o que Eu ia te perguntar de perfeito. Então, a gente já tá junto nessa, porque, cara, inteligência artificial é o que eu falo nos corredores, falo isso principalmente pro meu time. Qualquer pessoa que não estiver estudando inteligência artificial, na minha opinião, daqui a 5 anos perde emprego. De verdade, assim, eu acredito muito nisso. Eu não acho que ela vai perder o emprego pra inteligência artificial. Eu acho que ela vai perder o emprego pra quem tá estudando. Não, eu não tenho nem dúvida. É isso. Estão vendo aí? Vocês estão ouvindo? Aliás, turma da Dax... Porque eu tenho dito isso para os meus colaboradores de todas as nossas empresas lá, e eu tenho falado, e eu digo, eu sei que eu estando incentivando tanto vocês ao ponto do que eu estou incentivando, para você ter uma ideia, lá na nossa empresa a gente paga para as pessoas fazerem curso. E não é pagar o curso, paga para a pessoa. Tipo, vai lá, pelo amor de Deus, vai. Se você concluir, trouxer aqui o diploma, Pix na sua conta de tanto. Que incrível, irado isso, hein? Paga. Muito legal. E a gente sabe que algumas pessoas talvez fiquem tão treinadas e fiquem tão boas que talvez a gente até perca pro mercado. Uhum. Mas não tem problema. Eu acho que assim, eu tô fazendo, óbvio, pra gente ter um resultado melhor, mas também pela pessoa, cara. Porque se essas pessoas... E eu tenho 52 anos, tá? E até um ano atrás eu não usava inteligência artificial. E hoje faz parte do meu dia a dia de forma preponderante. Assim, eu não consigo não usar mais inteligência artificial. E a gente tem mudado muitas coisas. Cara, na área comercial, que é a área que eu mais gosto, a minha atuação basicamente nas empresas é muito mais voltada para a área comercial. A gente mudou radicalmente a forma como a gente entrega, por exemplo, uma proposta para um cliente. Ou a forma como a gente aborda um cliente quando a gente está fazendo uma prospecção. Porque hoje, cara, a gente, durante anos a gente falava assim, pô, será que a nossa apresentação institucional da nossa agência, será que essa daqui é a melhor forma? Será que essa aqui é a melhor? E a gente já trocou de apresentação várias vezes, não, muda isso, muda aquilo, muda aquilo. Recentemente eu cheguei a uma conclusão, não dá para ter mais uma apresentação institucional da empresa. Para cada cliente que eu for visitar, eu tenho que ter uma apresentação institucional da minha empresa para aquele cliente. Uhum. Isso seria humanamente impossível de fazer sem a inteligência artificial. Com a inteligência artificial hoje, cara, eu chego no limite de chegar e falar, cara, eu preciso falar da Dax One-to-One, que é a nossa empresa de inteligência artificial, com a Red Bull. Uhum. Analise mercado, produtos, desafios e diga de que forma a Dax One-to-One pode ajudá-los a enfrentar os desafios. Cara, a inteligência vai me trazer tudo. Aí eu vou dizer, seja mais específico nisso. Monte um roadmap. Uhum. Qualquer pessoa levaria uma semana fazendo isso. Eu consigo fazer isso hoje em 2-3 minutos com a inteligência artificial. E o que eu mais gosto da inteligência artificial é o quão neutra ela é. Porque a gente tem vieses, a gente tem históricos e a gente tem opiniões, né? Muito baseado em tudo que a gente viveu, assim. E aí, às vezes, eu posso gostar muito de uma coisa e achar que todo mundo vai gostar daquilo só porque eu gosto. E aí é muito interessante você usar a inteligência artificial, às vezes, para quebrar a tua forma de pensar. Seu viés. Cara, é incrível, assim, eu gosto muito de usar a inteligência artificial. Recentemente, a gente tem um problema lá na Red Bull, que às vezes a gente tem algumas questões de idioma que atrapalham. Porque é uma empresa austríaca, né? E não é todo mundo que sabe falar inglês e tudo mais. E aí a gente começou a ver, assim, soluções, e eu comecei a brincar com inteligência artificial para fazer em outros idiomas. E aí eu fiz, cara, isso é meio surreal, assim, quando você vê. Porque eu fiz um clone meu numa das inteligências artificiais, Animal, falando em outro idioma. E, cara, eu peguei e falei assim, eu botei um texto que eu peguei lá no ChatGPT e falei assim, falando de carbonara, assim. E falei, fala em italiano pra mim. E aí eu tava na Áustria, tava com uma pessoa italiana, eu falei, esse cara nunca me conheceu, nunca me viu. Eu falei, eu faço umas aulas de italiano, eu fiz um vídeo outro dia pra minha aula, me dá uma nota aí pro meu italiano. Aí o cara pegou o celular. Aí ele olhou, ele começou a olhar e falou, isso aqui não é você. Aí eu já, ele se ligou que é inteligência artificial e tal. Era minha voz clonada. Perfeito. E era minha voz, o meu lábio mexendo, eu gesticulando. Não era só a voz, era um clone visual meu, que eu mexia a minha mão. E a meu lábio acompanhava. E ele assim, isso aqui não é você. Eu falei, ele se ligou. Já acho que não tá legal, né? Porque como eu não domino o italiano. Sim. Aí ele falou, isso aqui não é você, tal, me deu sim o celular. Eu falei, mas por quê? Porque tá perfeito. Aí ele falou, cara, porque isso aqui é italiano de jornal. Aí ele falou, isso aqui é italiano que eu veria na televisão, assim. Isso aqui não é um italiano da rua, não é italiano de alguém que aprendeu agora. Isso aqui é muito bom. Aí eu falei,
Caraca, então, tipo, a inteligência artificial já tá nesse nível. Do tipo, muito maluco. eu fico pensando em, por exemplo, sei lá, se eu um dia for fazer algum tipo de infoproduto, alguma coisa assim, ou meu próprio vídeo, eu poder produzir ele em qualquer idioma. Um SOS, óbvio que o SOS do meu restaurante de São Paulo não faz tanto sentido, mas se eu fosse fazer algum SOS de queijo, por exemplo, eu posso falar ali no idioma de qualquer país. Vinhos. Japonês, coreano ou italiano. É muito surreal. E aí, voltando no neutro, essa história eu acho legal, porque todo mundo dá risada, mas eu uso muito, tá? Uma boa dica pra todo mundo que é casado. Usa pra saber quem tá certo na briga. Isso funciona maravilhoso. Toda vez que eu e minha mulher a gente começa a discutir, eu falo assim, pera aí. Começo a escrever lá no chat GPT, falo, vamos ver quem que tá certo aqui. Normalmente é ela, tá? Eu acho que talvez o ChatGPT tá um pouco ali já do lado da minha esposa, mas eu não sei se ela com a gente, né? Você já tem que dar as dicas pra gente, cara. Assim, pega mais leve comigo. Ela tá sempre do lado olhando. Então nas próximas. É uma pressão, né? E memoriza isso. Você já coloca, ele vai dizer memória atualizada e a próxima. É isso, vai. Eu gosto muito da pergunta do ChatGPT, que é: me conta alguma coisa que eu não sei sobre mim. Façam essa. Cara, nunca fiz. É incrível, sim. Porque se você usa o ChatGPT há muito tempo, você já conversou com ele sobre, assim, desde a lua até o restaurante, até as coisas do seu trabalho. E aí você fala assim, cara, me descreva. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender muito, assim, porque você vai falar, caraca, parece eu falando de mim para as outras pessoas, assim. E às vezes ele fala até coisas que você não tinha parado pra pensar que você tem uma característica tão forte. É bem legal. Eu sou viciado no tema de inteligência artificial. Aí a gente vai ficar mais 5 horas. Cara, isso é sensacional. Dani, cara, a gente tá chegando ao fim, você acredita? Quanto tempo a gente ficou aqui? O pessoal acabou de me falar 50 minutos já. Puxa Caraca, parece que eu tô aqui há 15. Cara, deixa eu te falar. A gente não falou, a gente tinha que falar muito mais sobre dados. Sem dúvida. Você só deu dica aqui de carne e restaurante árabe. Você não falou de vários outros, você tem que falar. A gente não falou de Fórmula 1. A gente não falou de treinar todo dia. Tem isso também. Se você não prometer que você volta, a gente vai ter que estender e vou ter que... Eu volto. De verdade. Não, você tem que... Cara, a gente tem muita coisa pra falar. Sério, porque é muito conteúdo, cara. Parabéns por todo esse conteúdo. Pô, mas tá, então, vamos lá. Vamos fechar você dando aí uma dica rápida, assim, vai. Mas dica do quê? De comida? Restaurante, ou comida, ou prato, ou restaurante, cara. Dicas pra galera anotar aqui. Anotem, pega papel, caneta, vamos lá. Ó, o restaurante mais incrível de São Paulo, na minha opinião, hoje, chama Ayo. Ayo. É um restaurante... A-Y-O. A-I-I-O. E o O tem um acento... Boa. E assim, gosto muito. Muito. Eu acho que eles... É uma cozinha meio desafiadora, foge do padrão. Hambúrguer, eu vou ficar com o seu Osvaldo. Não tem como, eu ainda gosto do seu Osvaldo. O Rob é incrível também. Eles têm uma briga pra mim entre os dois. Aí, da linha clássica, assim. Mas dos modernos, tem uma hamburgueria que é sensacional, assim, que pra mim é o Holy Burger. Holy Burger. Holy Burger, assim. A galera fica meio pé da vida lá, porque você chega às 11... Não abriu e tem 15 pessoas querendo comer. Tem fila já. E é uma bagunça pra entrar, porque é muita gente e tal. Mas se você conseguir sentar, eu recomendo muito. Come a coxinha. E o Debete, é só fama. Debete eu acho muito bom também, mas é que aí o hambúrguer deles, eu prefiro ir pela carne. O Debete eu gosto do hambúrguer. Mas aí eu prefiro ir lá tomar um chopp, ficar ali numa ipazinha e... também tomar e comer uma carne. Eu gosto do ambiente deles. Eu gosto do hambúrguer, mas eu prefiro... Tem outros que eu prefiro. Do que? De hambúrguer? Qual? Não, outros que eu prefiro mais do que o Debete. Eu não gosto tanto daquele hambúrguer tão altão. Eu não sou tão fã. O Holy, ele tem um hambúrguer rosado que desafia, assim. É porque o seu Osvaldo já é o hambúrguer chapeadão, não é aquele hambúrguer que você vai conseguir ver cor nele. Mas é que aí já tem uma questão do molhinho de tomate e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais algum que tá faltando aqui. Magic Chicken, outro incrível, que aí é um lá na Vila Monumento, muito, muito bom. Que mais que tem? Vixe, são tantos. Cara, sabe um lugar que eu gosto muito? Qual? Esse é um lugar que eu gosto muito. E assim, eu gosto porque eu gosto. Que é o Ministrão. Sabe? Ministrão não conheço. A Ministro Rocha de Azevedo. Sim, claro. Que é ali no Jardins. E tem um Ministrão na esquina. E meu vô sempre... Meu vô é vivo, super saudável. Mas assim, ele ia muito ali. Ele me levou várias vezes lá. E cara, eu sei lá, eu tenho uma questão com aquele PF. E às vezes pegar uma cervejinha ali, ficar lá. Eles têm um dia lá que é super famoso, que é o Estraga Ceia. Que eles abrem no dia 24. E aí eles deixam todo mundo bebendo lá na rua. Para a rua.
O Ministrão ótimo, assim, e é uma lanchonete. Esse é, pra mim, o melhor conceito de São Paulo. Pra mim, se eu pudesse falar uma coisa que define o paulista... É o Ministrão. Não, também, mas é a lanchonete paulista. Boa. Olha que conceito de negócio incrível. Você vai, toma um pão, come um pão na chapa, entrada requeijão, por favor, e aí uma média, né? Um pingado ali. Aí depois você sai, vai trabalhar, na hora do almoço você volta lá no Ministrão ou em qualquer outra lanchonete, estoura um PF. E aí vai eu gosto de um PF de carne, batata frita, salada e 2 ovos fritos por cima. Boa. Depois você volta a trabalhar, 6 horas, 6h30 ali, happy hour. E aí, se você tiver com fome, você vai pedir provavelmente uma porção de fritas, uma porção de aperitivo ali de uma carne acebolada. Depois você sai lá, 10 horas, vai pra casa, tranquilo. O cara te atendeu em todos os momentos. Se não tem um negócio, sai na balada. Cara, eu tenho... Não, é lanchonete, né? Eu tenho um Estadão. Estadão. Aí tem que comer o pernil do Estadão. Puta, lá... Primeiro que eu gosto de lá, que lá é uma mistura de seres humanos, assim. Você vai ver o cara muito bêbado, o cara muito rico, aí o cara completamente transtornado, e é um lugar no centro, então tem todos os tipos de pessoa possível. E aí você fala assim, cara, eu só quero um sanduíche de pernil. O cara vai, põe um sanduíche de pernil na tua frente, um molhinho de pimenta, e aí uma coca assim, aquela coca KS, sabe? Nossa. Geladinha. Incrível. Essa daí até salivei, assim. Ó. Sensacional. Sensacional. Cara, obrigado. Fala de novo o seu Instagram, por favor, só pro pessoal Daniel que não Souza, seguiu ainda. Daniel Souza é o SOZZO, tem gente que fala com Sotso, acho que a gente tava falando, né? Com Sotso, né? Mas... É que assim, o certo é o Sotso. Perfeito. A gente tava falando disso, né? O certo é o Sotso, mas é que eu me apresento como Souza porque é mais fácil. Mas é Daniel Souza. E ali no Insta, eu não tenho YouTube ainda, eu faço só por hobby, é uma grande brincadeira pra mim isso tudo, cara, muito doido. Maravilhoso. E fica a dica, sigam e vou dizer, hein, e ele responde, tá? Porque ele tá aqui hoje porque eu convidei ele pelo Instagram, porque eu sou um grande fã, seguidor, Obrigado. Adoro as postagens dele, eu falei, deixa eu entrar lá, deixa eu convidar ele, ver se ele topa vir aqui gravar conosco, que bom que deu certo. E você que nos acompanha, não deixe de seguir também o nosso canal, que também está no Instagram, OmniMediaCast, no Instagram, Spotify ou no YouTube, nas plataformas que você preferir. E nos siga, e em breve, com um novo episódio com o Souza e com grandes convidados que você já está acostumado. Muito obrigado por mais esse episódio e até a próxima.